Shalom, shalom. Um novo lugar para vocês. Louvado seja Deus por tudo. Pelo tempo que Ele nos dá para ler a palavra dele, ok? Fazer live na rua é melhor porque na rua é interessante que a internet funciona melhor na rua. Okay? A internet do celular funciona melhor na rua. Dá pra fazer live tranquilo. Porque eu em casa vou fazer às vezes que caindo. Eu creio que não vai cair aqui, porque eu carreguei vídeo aqui rapidinho. Passando pro YouTube, rapidinho carregou porque eu tô na rua. Na rua pega que é uma beleza. Só que eu não posso ficar o dia todo na rua. Continuando com a leitura de Romanos, que nós começamos para a honra e glória do nome do Senhor, nosso querido apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, escolhido por Jesus. Você precisa amar muito o apóstolo Paulo. Ame muito. Ame o apóstolo Paulo acima do seu apóstolo. Ame o apóstolo Paulo acima do seu rabino. Você só não pode amar o apóstolo Paulo acima de Jesus. Ok? Se você não amar o apóstolo Paulo, você vai ser escravo da religião. O apóstolo Paulo não era religioso. Ele até foi religioso, até se converter ao Senhor Jesus. Depois não. E tem gente que fala que Paulo não se converteu, porque quer negar o óbvio. Esse tipo de pessoas, elas querem negar a verdade. Cuidado, tem bastante por aí se dizendo messiânico, mas eles querem negar o que Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. Cuidado, sério. Sério, o apóstolo Paulo não era religioso. Ele, como disse, ele foi, matava anticristão, prendia, estava presente na morte de Estevão, mas depois que ele se converteu a Cristo, depois que Cristo apareceu para ele deixou de ser religioso. Vamos lá? Louvado seja Deus. Só você ler as cartas de Romanos até Romanos, Gálatas, Efésios, Timóteo, Tessalonicenses, Filipenses, Tito. Isso tudo cartas do apóstolo Paulo. E Hebreus, que não aparece o nome do escritor, mas muitos creem que era o apóstolo Paulo se escrevendo para os judeus. Hebreus é judeus, ok? Vamos lá. Capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 15. E que o eterno Deus venha nos ajudar a entender. Eu também, ontem eu estava lendo o capítulo 1 de Romanos, teve umas revelações tremendas. Ok? Vamos lá. Que o eterno Deus venha nos ajudar a entender. A mim e a vocês. Por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te avoras em juízo. Porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas tu que julgas. Ok? Estava tendo um julgamento muito grande ali na igreja de Roma. A igreja cristã de Roma. Gente, isso aqui é uma escrita para a igreja, não é para o mundo, não. As pessoas acham que as cartas do apóstolo Paulo foi escrita para o mundo. Não, as cartas do apóstolo Paulo foi escritas para as igrejas. Ok? Então estava havendo ali um julgamento entre os cristãos. Eles estavam julgando. E tinham os cristãos judeus e tinham os cristãos gentios. E aí os judeus queriam que os cristãos gentios
passasse a guardar a lei de Moisés, e tinha uma briga, vocês não têm ideia. É só você ler as cartas do apóstolo Paulo, ler o livro de Atos, você vai entender como que era a briga, ok? Lembra que Paulo teve discussão até com o apóstolo Pedro, gente, que é o escolhido de Jesus para ser uma das pedras do alicerce da igreja. E ele é, todos os apóstolos são fundamentos. Ok? Mas teve um momento que Pedrão, famoso Pedrão, teve um momento que ele estava muito religioso. Foi preciso Paulo chamar a atenção dele. E aqui ele fala, olha, por isso é inexcursável, não tem discurso, ok? O homem que quer, quem quer que seja, o homem a quem quer que seja, que te alvoras em juízo, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas tu que julgas. Então aqui era aquela famosa briga entre os judeus cristãos e os judeus e os gentios cristãos de Roma, ok? Vamos continuar aqui. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Okay? Se a pessoa está julgando os outros, mas ela está fazendo as mesmas coisas erradas que os outros fazem, a pessoa que está julgando também será julgada. Okay? Por isso Paulo está alertando. Vamos lá, versículo 3. Ou pensas tu, homem, que julgas os que tais ações praticam, e tu mesmo as praticas, que escaparás ao julgamento de Deus? Ok? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão. Ok? É a benignidade de Deus que convida as pessoas à conversão, gente. Senão ele deixa morrer. Se não fosse a bondade dele, ninguém ia se converter. É isso que Paulo está dizendo, ok? Versículo 5. Ora, com tua obstinação e com teu coração impetinente, estás acumulando ira para o dia da ira e da revelação da justa sentença de Deus. Você vai ver aqui desde o primeiro capítulo, Paulo falando da ira de Deus. O evangelista que não prega a ira de Deus, ele não está pregando o evangelho da forma correta. Lá em Isaías, primeiro profeta messiânico, nazareno, cristão, profeta Isaías, já fala que o Senhor nos ungiu, fala para tudo que o Senhor nos ungiu. E lá também fala aqui para pregar o dia da ira de Deus, ok? Então, um pregador que não prega o dia da ira de Deus, ele não está pregando de conformidade com a palavra de Deus. Vamos lá. Quem retribuirá... aqui, vou voltar aqui o 5. Ora, a tua obstinação com teu coração impetinente, estás acumulando ira para o dia da ira e da revelação da justa sentença de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna para aqueles que pela constância no bem visam a glória. Okay? Constância no bem visando a glória, a honra e a incorruptibilidade. Ok? Como é que nós estamos? A gente está visando o bem, está visando a honra, está visando a glória. Qual o nosso objetivo? É a honra e a glória com Cristo? Ou é a vergonha com a condenação do mundo? Tem gente que estão se preparando para ir para a vergonha, a condenação do mundo. Mas o Senhor Jesus não quer isso para nós. Ele quer que a gente vá para a honra e a glória que Ele tem.
Aleluia. Vamos lá. Versículo 8. A ira e a indignação para os egoístas rebeldes. A ira e a indignação para os egoístas rebeldes. A verdade e submissos à injustiça. Ok? Deus está aguardando a ira. Ele está falando que a ira de Deus é para quem? É para os egoístas, para os rebeldes e para aqueles que se submetem à injustiça. Deus nos livre de submeter à injustiça. Deus nos livre. Vamos lá. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal. Olha aqui. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal. Para o judeu, em primeiro lugar, ele sempre cita, porque a igreja tinha judeu e gentil. Para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. O grego, o gentil, às vezes aparecia grego, às vezes aparecia gentil. Se ele estava escrevendo para os romanos, por que está ali a palavra grego? Se era para Roma. Porque em Roma também tinha muitos gregos. Ok? O grego era símbolo da sabedoria. Sabedoria humana, né? Tinha muita filosofia. É o símbolo do orgulho, né? Então, mas Deus julga tanto o judeu, na sua ignorância religiosa, condenando os cristãos, quanto Deus julga os filósofos que se recusam a obedecer ao eterno Deus, ok? Vamos lá. Olha, tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal. Para o judeu, em primeiro lugar, mas também para o grego. Ok? Tá praticando o mal, não importa se é judeu. Gente, para com isso. Ah, é povo de Deus, é só bonança. Aonde está escrito isso? Quando Deus precisa, Deus castiga. Não importa se é judeu ou se é grego. Não importa se é cristão ou se é judeu. Se precisar, Deus castiga. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal. Para, primeiro lugar, para o judeu em primeiro lugar. Mas também para o grego. Então, a responsabilidade do judeu é muito grande, ok? É muito grande a responsabilidade do judeu. Tem gente aí querendo virar judeu. Deus cobra mais do judeu. A pessoa não está conseguindo obedecer a Deus nem como gentil e quer virar judeu. Não se preocupe não, que Deus vai cobrar muito mais. Porque primeiro a cobrança é para o judeu, depois para o grego. Então não fica nessa loucura aí de religiosidade não. Vamos lá, versículo 10. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Praticou o bem? Glória, justiça e honra. Para o judeu, em primeiro lugar, e também para o grego. Quer receber glória, paz e honra? Pratique o bem. É isso que a palavra de Deus está falando. Apóstolo Paulo, pratica o bem. Quer receber honra, glória e paz? Pratica o bem. Primeiro para o judeu e também para o grego. Castigo e bênção. Castigo e bênção. Independente de ser cristão ou judeu. Ok? Tem recompensa para quem faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é como Ele quer. Na nova aliança, a vontade de Deus é crer em Jesus de Nazaré e obedecer Ele e seguir Ele. Ok? Quem tem um filho tem um pai. Vamos lá. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Ai, mas as pessoas estão assim, ó, lambendo o chão, beijando os pés do povo de Israel.
Se o povo de Israel estiver fazendo bem, serão honrados. Mas se estiver fazendo mal, serão castigados. Mas não é só o povo de Israel. É o povo do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Está fazendo bem, vai ser honrado. Está fazendo mal, vai ser envergonhado. Ah, mas nós estamos assim assados com os governos no Brasil. Você confia na justiça divina? Eu creio, estou esperando e ela vai acontecer. Não se preocupe não. Vamos lá, versículo 12. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei, perecerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei, serão julgados. Ok? Ah, eu creio no Evangelho. Amém, glória a Deus. Mas você deve obedecer o Evangelho, porque você vai ser julgado pelo Evangelho. Ok? Vamos lá. Versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Hoje em dia está cheio de rabino na internet. Cada um com mais sabedoria que o outro. E um monte de gente atrás, adorando eles. Só que não adianta ouvir. Tem que obedecer, tem que praticar. Se não estiver praticando, não adianta ficar com as arrogâncias que eu vejo por aí. Não adianta, não vai a lugar nenhum. Não vai. A palavra de Deus não é só para ouvir, é para praticar. Quando então os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Gente, isso aqui está escrevendo para a igreja, não é para o mundo. De novo estou falando, está escrevendo para a igreja, para os cristãos de Roma. Ok? Para a igreja cristã de Roma, que era o maior exemplo na época. Então aqueles gentios que se convertiam, eles não entendiam nada da lei. Eles não entendiam nada da lei, gente. Mas eles começavam a fazer aquilo que o Senhor Jesus estava falando para fazer. E aí eles estavam obedecendo a lei. Ok? Enquanto aqueles que conheciam toda a lei, não obedeciam a lei. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ok? Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações. Quem que tem? O que a Bíblia fala que a circuncisão no coração? De quem que é? De quem se converte a Jesus de Nazaré. Então eram convertidos de Jesus de Nazaré. Não está falando do mundo aqui. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando testemunho sua consciência e seus pensamentos, que alternamente se acusam ou defendem. Gente, é tão bom quando a gente tem essa liberdade, pela misericórdia de Deus, no Espírito, de você ter discernimento e falar, olha, isso não é de Deus, eu não quero, não estou me sentindo bem, não quero. Não vou fazer isso porque eu não sinto que isso é de Deus. É isso que aqueles gentios que se convertiam começaram a praticar. Eles tinham discernimento no coração. Enquanto aqueles que conheciam a lei de Moisés ficavam só julgando o tempo todo. O tempo todo. Falava. Oi, tá escrito assim, tá escrito assim, tá escrito assim. Mas eles mesmos não obedeciam, não praticavam. E é isso que Paulo está falando. Ok? Ficam todos na Shalom até qualquer hora. Que o eterno Deus nos abençoe em nome de Jesus Nazaré. Ame o apóstolo Paulo. Só não pode mais amar Paulo acima de Jesus. Ok? Pai, Shalom até qualquer hora.